Então eu tenho aqui A, que nós vamos chamar de P, vamos dizer que é a linha que está vindo da bomba. Eu tenho o óleo entrando aqui na câmara de entrada, encontrando o carretel, chamaremos de êmbolo principal da válvula limitadora, fechado, ok? Essa mesma linha, ela passa por um giclê, por um orifício calibrado, e alcança a parte de cima. Perceba que esse corpo em cinza mais escuro é a limitadora de pressão diretamente operada, é o piloto, né? Esse óleo alcança essa parte superior, passa por um outro giclê, depois eu preciso apagar isso aqui que nós vamos precisar ver esse giclê, e alcança essa região onde tem uma esfera que faz o fechamento entre a linha pressurizada e o tanque, onde a pressão, nós sabemos, é alguma coisa muito próximo de 1 bar. Casos convencionais, né? Não é sempre que é assim, a gente não sabe no circuito o que mais pode ter aqui pelo caminho, ok? Pois bem, nessa condição, o nosso sistema ele está, chamaremos assim, em equilíbrio, não em equilíbrio, mas para ele se manter fechado, a gente tem uma condição aqui que tanto esta região, vou puxar uma seta para o lado de cá, como esta região, ou seja, as regiões de mola, a força resultante do lado mola ela é maior do que a força hidráulica em P. Quem é P? Tanto esse P de cá, né, o P que entra no corpo principal da válvula, como esse piloto que entra aqui em cima. Por isso, o meu sistema está fechado, equilibrado e fechado. Pois bem, no momento em que esta pressão que atua sobre a esfera ela é maior do que a força dessa mola, eu desloco essa esfera da sede e, consequentemente, eu tenho parte desse óleo fluindo para tanque, ou seja, eu tenho uma despressurização desta câmara. Essa mesma despressurização causa um diferencial de pressão entre esta câmara de cá e a câmara de mola da piloto, ou seja, a câmara que agora está interligada com o tanque, fazendo com que ocorra também um fluxo de óleo nesse sentido. Ok? Perfeito. Como esses dois giclês, tanto esse giclê como este giclê, promovem uma queda de pressão de forma a tornar esta pressão aqui, ok, vou um pontinho aqui, esta pressão ser maior do que a que está depois do giclê, ou seja, toda esta pressão de cá e consequentemente a de cá também, essa força resultante de P, né, a força em P, ela levanta o carretel, permitindo agora também um fluxo de óleo aqui pela conexão principal de P para tanque. Perfeito? Neste momento, o que acontece? Nesse momento existe uma tendência a esta pressão em P, ou seja, esta pressão aqui, cair novamente, porque agora ela está interligada com o tanque. Esta também, chamar de pressão piloto, também tende a cair, e nesse momento que as duas pressões caem, a força de mola é restabelecida e joga os seus elementos de fechamento, nesse caso aqui a esfera e nesse caso aqui o nosso êmbolo, né, novamente para as posições fechadas. Perfeito? De forma geral, é assim que essa válvula funciona. Agora eu queria alertá-los para alguns pontos interessantes. Deixa eu sair um pouco com alguns dos rabiscos aqui desse desenho para nos ajudar a enxergar dois casos muito particulares. Em
primeiro deles, vocês lembram que na aula passada a gente falou que a configuração dessa válvula eu posso ter as conexões tanto de X como de Y, que aqui não está demonstrado, então nós vamos dar um nome para ela, Y. Eu posso ter ela tanto internamente na válvula, como mostra aqui esse desenho, como externamente. Então perceba que se eu bujono essa conexão, ou seja, se eu fecho essa conexão, vamos pegar uma cor aqui que demonstra um bloqueio, né? Eu fecho esta conexão aqui, ok? E abro uma outra linha para ela, eu posso fazer esse dreno ser externo. Lembre-se que na aula passada a gente falou, né, que se eu tivesse, por exemplo, aqui na saída de tanque, uma retenção com uma mola, essa cor não ficou boa, né? Mas se eu tivesse aqui uma retenção com uma mola, vou dar um exemplo bem exagerado, uma mola com uma força que para ser aberta precisa de uma pressão de 30 bar, significa o seguinte, que quando esse óleo Y aqui tendesse a escoar para tanque, ele já ia encontrar uma câmara com uma pressão de 30 bar. Então, eu precisaria de uma força, de uma pressão aqui que fosse maior, tanto da força de mola, somada a essa força resultante dos 30 bar de pressão. Então eu posso, nesse caso, colocar um Y externo. Aí eu vou com ele livre para o reservatório. Ok? Eu também posso ter a mesma condição para X. Eu poderia bloquear a conexão X que vem daqui e trazer um X externo. Ele já está mostrando para a gente aqui um X externo, né? Você vê aqui que o piloto está vindo de um outro lugar e não da válvula. Então, ele está vindo por aqui e aí fazendo todo aquele trabalho que nós citamos no início da nossa videoaula de abertura do êmbolo do carretel piloto, ou seja, deslocando a esfera e consequentemente abrindo o corpo principal da válvula. Então aqui são dois exemplos, a gente identifica tanto o dreno externo como o piloto externo, ou as duas coisas, né? Tanto o dreno como o piloto. Eu acho muito importante falar desse detalhe, e eu vou falar dele um pouquinho mais aqui na frente, quando a gente for falar dos modos de falha dessa válvula. Vamos lá, eu quero reforçar um ponto que eu disse aqui, porque eu falei dele rapidamente. Nós estávamos falando da pressão, vamos fazer aqui uma outra cor, a pressão piloto necessária para abrir a esfera, né? Deslocar essa esfera, vencer a força da mola. Essa pressão piloto, ela tem que ser igual à força da própria mola mais você precisa somar, além da força da mola, você precisa somar a pressão que existe na mola. Eu vou considerar que a força da mola é a pressão da mola e a força da mecânica da mola, mais a pressão hidráulica de tanque. Se eu tiver qualquer pressão aqui, 20 bar que seja, ela também tem que ser levada em consideração. Então suponhamos que a força da mola me peça uma pressão de abertura de 200 bar. A minha pressão piloto para abrir não vai ser 200, vai ser 200 mais os 20 bar. Ou seja, ela vai ser igual a 220 bar. É muito importante isso, porque muitas vezes o homem de manutenção se depara com uma condição em que esta pressão aqui, por um outro ajuste do sistema, não supera um determinado valor, mas seria suficiente para abrir essa válvula, porém não abre e ele desconhece que existe uma contrapressão aqui. Por exemplo, vamos descer um pouco esse desenho aqui, que eu acho que eu consigo mostrar para vocês. Não precisa descer o desenho. Não preciso, eu não estou conseguindo, mas vamos lá. Quero mostrar para vocês uma coisa que é interessante. Vamos supor que quando eu saio aqui para ir para tanque,
eu encontre no meio do caminho um filtro de pressão. Deixa eu sair da área branca. Vou fazer assim. Fica melhor para a gente visualizar. Eu encontro um filtro de pressão. Antes do meu óleo chegar no reservatório. Agora suponhamos que esse filtro de pressão, esse elemento do filtro de pressão, ele está saturado, ou seja, ele está sujo, bem contaminado, dificultando a passagem desse óleo. E ele provoca uma perda de carga de 20 bar. Vamos usar o nosso exemplo assim, 20 bar. Ou seja, se a pressão aqui com ele limpo fosse de 2 bar, agora ele passa a ser de 22. Né? Aqui a pressão é a pressão de tanque, que é 1 bar. Eu agora estou dizendo que ao invés de 2, eu estou com 20 bar aqui, porque o óleo está tendo uma dificuldade de passar por dentro do elemento. Esta pressão é uma contrapressão que também vai atuar aqui, ou seja, esse 20 bar ele também atua aqui. Um valor um pouco menor, mas atua. Então a pressão piloto para abrir não vai ser só a pressão de vencer a força de mola. Vou ter que somar esses 20 bar também. Ok, pessoal? Vamos falar agora aqui rapidamente para encerrarmos o nosso vídeo de alguns modos de falha dessa válvula. O primeiro, e sempre que você tiver uma válvula limitadora de pressão diretamente operada, é o desgaste nesse conjunto esfera-sede. Ok? Se eu começo a ter um desgaste aqui, muitas vezes por contaminação, algumas vezes por fadiga, por tempo de uso mesmo, parte desse óleo, mesmo quando ela está fechada, vai escoar e passar para tanque. Um outro caso são as vedações. Posso ter vazamento, e aí ter vazamento externo em função de vedações ressecadas, ou numa troca, o homem de manutenção ter esquecido de colocar as vedações novas. Você tem mais elementos de vedação, você tem vedação aqui também, você tem vedação aqui no bujão traseiro, nesse bujão também você tem. E um outro problema são as questões de configuração de X e Y. Vamos imaginar que você vai fazer a substituição de uma válvula. Vamos imaginar que você tem a mesma válvula aparentemente iguais, até porque externamente elas são exatamente iguais, se você pegar as duas válvulas, só que uma válvula é aplicada em outro lugar da planta, um outro equipamento. E você, numa intervenção, precisou pegar de um outro equipamento e colocar no equipamento em que a válvula está com problema. Muita atenção para a codificação da válvula, lembrando daquelas questões de X e Y. Por exemplo, se você está aplicando uma válvula cujo X é interno, ok? E você vai e coloca uma nova válvula com X externo, o que vai acontecer? O seu bloco onde a válvula é montada, ele não vai ter esta furação, porque ele faz o caminho por aqui. Porém, a válvula que você colocou tem esse caminho bloqueado. Então você fica sem o piloto e a válvula não funciona. A mesma coisa vale para Y. Tanto interno para externo, como externo para interno.